Sabe, a gente sempre ouve histórias de Davi contra Golias. Mas, e quando uma família inteira de rebeldes resolve peitar um império? Como eles conseguem contra tudo e contra todos, não só derrotar esse império, mas forjar uma nação independente do zero? Essa é a saga dos Macabeus. Uma história, olha, cheia de guerra, de diplomacia da mais alta categoria e, no final, de traição familiar. Pois é, essa é a grande questão, não é? Porque não basta só ganhar umas batalhas. É preciso saber jogar um jogo político mortal, onde cada movimento pode ser a diferença entre a sobrevivência e a aniquilação total. Então, vamos entender como eles fizeram isso. Tudo começa com o primeiro dos irmãos a carregar o estandarte da causa, Judas Macabeu, o grande guerreiro da família. E a coisa já começa no limite. A situação é desesperadora. Mesmo, o exército de Judas está se desfazendo, enfrentando uma força inimiga que é simplesmente esmagadora. Ele precisa de um aliado forte e rápido. E a escolha dele, francamente, é genial e totalmente inesperada. Ele não olha para os reinos vizinhos, não. Ele olha para muito longe, para uma potência que estava surgindo no oeste, Roma. Mas por que Roma? Tão distante? Bom, o que chegava aos ouvidos de Judas eram histórias de uma superpotência que derrubava reis, mas que ao mesmo tempo era muito leal aos seus amigos. E o mais importante de tudo, não era uma monarquia, era uma república governada por um conselho, sem todos aqueles símbolos de realeza que os judeus já não aguentavam mais ver nos seus opressores. Para Judas, Roma representava poder, mas sem a tirania. Só que antes mesmo dessa aliança com Roma dar algum resultado prático, Judas tem que encarar o seu destino. Ele se vê encurralado com um número muito menor de soldados, mas se recusa a recuar. E as palavras finais dele, olha, capturam perfeitamente o espírito de um guerreiro que preferia morrer lutando a viver com a desonra de ter fugido. E assim, Judas morre. E com a morte dele, parece que a esperança morre junto. A aliança com Roma está no papel, mas o exército se espalhou, a rebelião basicamente acabou. Os inimigos de Israel voltam com tudo. O primeiro ato dessa história termina em tragédia, preparando o terreno para o próximo irmão. Mas a morte do guerreiro não foi o fim da linha. Com Judas fora de combate, surge um novo tipo de líder. Entra em cena seu irmão, Jonatas, o diplomata, o cara da estratégia. Jonatas herda o movimento todo despedaçado, mas o caos que está acontecendo ao redor dele é, na verdade, a sua maior oportunidade. O império que oprimia os judeus, o Império Seleucida, está no meio de uma guerra civil. Dois caras estão disputando o trono e os dois precisam desesperadamente de aliados. E aí, de repente, os rebeldes judeus, que antes eram caçados como animais, viram a noiva da vez. Os dois reis fazem ofertas incríveis. Demétrio oferece paz, isenção de impostos, coisas bem práticas. Mas Alexandre oferece algo muito mais poderoso: status e legitimidade. Ele oferece nomear Jonatas como sumo sacerdote, ou seja, o líder religioso e político do povo. A escolha era essa: paz e dinheiro ou status e poder. Jonatas escolhe Alexandre. E aqui está a genialidade da jogada dele. Ao fazer isso, ele eleva o status do seu povo. Eles não são mais um bando de guerrilheiros escondidos nas montanhas. Não. Agora, o líder deles usa a túnica sagrada e é chamado de amigo do rei. Jonatas usou a diplomacia para conquistar aquilo que a espada sozinha não conseguiria. Só que todo esse sucesso chama atenção, né? E o poder de Jonatas começa a virar uma ameaça. Um general muito ambicioso chamado Trífon vê Jonatas como um obstáculo no seu próprio caminho para o poder. E ele arma uma cilada, usando a própria ferramenta de Jonatas, a diplomacia, contra ele mesmo. A traição é descrita de uma forma brutalmente simples. Jonatas entra na cidade como se fosse um aliado e, num piscar de olhos, vira um prisioneiro. A armadilha se fecha. Com Jonatas capturado e seus homens massacrados, a liderança da rebelião foi decapitada. Pela segunda vez, o movimento todo fica à beira da aniquilação. E fica a pergunta no ar: quem é que poderia salvá-los agora? E então entra em cena o último irmão, Simão. Ele não era o guerreiro explosivo, nem o diplomático carismático. Simão era o estadista, o cara paciente que finalmente ia alcançar o objetivo final de todos eles. Simão assume o comando no momento de puro pânico e medo. E ele não pensa duas vezes, ele continua a estratégia da família: usar as brigas dos inimigos a seu favor. Trífon, o general que capturou Jonatas, agora também é inimigo do rei Demétrio. E para Demétrio, bom, o inimigo do meu inimigo é meu amigo.
Em troca de apoio contra Trífon, o rei Demétrio concede a Simão e ao povo judeu aquilo pelo qual eles lutaram por décadas. O ano era 170 da Era Seleucida, um momento que ficaria marcado para sempre. As fontes dizem que foi o ano em que o jugo estrangeiro foi finalmente removido. A Judéia estava livre. E o que vem a seguir é descrito como uma verdadeira Era de Ouro. A guerra finalmente dá lugar à paz. A terra volta a florescer. Pela primeira vez em uma geração, as pessoas podiam viver sem medo. A descrição que a gente encontra nas fontes é quase poética. Um testamento do que Simão conseguiu construir. A nação, em um gesto de gratidão, oficializa o poder de Simão. Ele não é nomeado rei, mas recebe o comando político e religioso, um poder que seria passado para os seus descendentes. Uma nova dinastia, a dinastia Hasmoneia, nomeada em homenagem a um ancestral da família, tinha acabado de nascer do fogo da rebelião. Mas a fundação de uma nação raramente é um felizes para sempre. A maior ameaça, como eles logo descobririam, não viria de impérios estrangeiros, mas de dentro de casa. Vamos só recapitular rapidinho. Cada irmão teve um papel fundamental. Judas, o guerreiro, garantiu que eles sobrevivessem. Jonatas, o diplomata, conquistou poder e status. Simão, o estadista, conseguiu a independência. O futuro, agora, deveria pertencer aos filhos de Simão, começando por João. Mas esse poder recém-conquistado era muito, muito frágil. A traição veio da forma mais cruel e íntima possível. O próprio genro de Simão, movido pela ambição de tomar o poder para si, arma uma emboscada. Durante um banquete, quando todos estavam relaxados, Simão e 2 de seus filhos são brutalmente assassinados. O estadista que trouxe a paz é morto não por um rei inimigo, mas pela sua própria família. A dinastia quase foi exterminada antes mesmo de começar de verdade. Mas um filho, João, é avisado a tempo. Ele consegue escapar dos assassinos, consolida o poder e se torna o próximo governante, garantindo que o legado de seu pai e de seus tios não morresse ali. Isso tudo nos deixa com uma pergunta bem inquietante. A história dos Macabeus é uma história de triunfo, sem dúvida, mas é também um lembrete de que a violência que cria uma nação muitas vezes se torna parte do seu DNA. O ciclo de guerra e de traição, bom, ele estava longe de terminar.